Olá a todos, eu sou a Gabriela Brambati, sou da Igreja Assembleia de Deus Ministério NAD, dirigida pelo pastor Mauro, aqui de Ponta da Fruta, Vila Velha. E hoje eu estou aqui, como sempre, esse canal destinado a isso, a comentar a lição bíblica da Escola Dominical para Jovens. E hoje o tema da lição bíblica número 3 desse trimestre é: o despertamento espiritual renova o altar. A gente já vem estudando sobre o despertamento espiritual, sobre quando o rei Ciro, lá na Babilônia, assumiu e liberou o povo para retornar a Jerusalém, né, o cumprimento da profecia do fim do cativeiro. E neste momento nós vamos ver que ao retornar, mesmo Jerusalém são com os muros destruídos, o povo ainda tinha que construir suas casas, a primeira coisa que o povo fez foi reconstruir o altar. Então vamos lá. A leitura bíblica, para quem quiser acompanhar, está lá em Esdras, capítulo 3, de 2 a 5 e de 10 a 13. Essa é a leitura recomendada pela revista da CPAD. Eu recomendo que leiam todo o capítulo, tá? E o objetivo geral da nossa lição de hoje é identificar aquilo que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. E vamos ler o texto áureo, que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E a nossa verdade prática é: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Como eu já introduzi aqui para vocês, o povo retornou do cativeiro para Jerusalém, juntamente com Josué e Zorobabel, e restauraram o altar. Primeira coisa que eles fizeram. E o nosso tópico número 1 diz: o despertamento conduz o homem ao altar. A gente aprendeu nas outras lições que o despertamento, ele provém de Deus, né? É um milagre. E que através da oração, da leitura da palavra, de jejum, de consagração, a gente consegue esse despertamento. Mas, quando a gente é despertado, esse despertamento nos leva ao altar. Os judeus, nessa época que retornaram do cativeiro babilônico, sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Por quê? Antigamente, para se ter acesso a Deus, teriam que sacrificar pelos pecados dos sacerdotes, sacrificar pelos pecados dos homens. Então, para eles terem acesso e realizarem um culto, a adoração, eles teriam que fazer esse sacrifício. Porque só livre dos pecados, eles teriam acesso a Deus. E aí, para adorar, eles tinham então que primeiro passar pelo altar. O que aconteceu? O povo retornou e sobre os alicerces do antigo altar, eles refizeram o altar, como a lei de Moisés ordenava, e aquele altar simbolizava a adoração ao Deus vivo, porque através do altar restaurado, eles podiam novamente adorar a Deus, restaurar o culto. Nos nossos dias, sabemos que nós não precisamos mais sacrificar, porque Cristo se fez expiação pelos nossos pecados e hoje temos livre acesso a Deus para adorá-lo, para orar, para falar diretamente com Ele e Ele conosco. Mas naquela época, o altar era de suma importância para que eles tivessem acesso e comunhão a Deus. Sem o altar, eles não tinham esse acesso a Deus. Então era muito importante. E uma pergunta que eu faço para você: como que anda seu altar? Como que anda a sua adoração, a sua leitura bíblica?
Porque o verdadeiro despertamento, ele nos conduz ao altar. E o nosso altar hoje em dia é a oração, é a busca a Deus, é a leitura da palavra. Então, vamos pensar como anda o nosso altar. Porque como eu li, na verdade prática, o Espírito Santo que renova o altar do crente o tempo inteiro, através da nossa leitura, da nossa oração, nos proporciona uma fortaleza em Deus, uma comunhão genuína com Deus, que faz com que todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades fiquem em segundo plano e o nosso foco fique na salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá para o tópico 2. Todos os despertamentos genuínos começavam com a restauração do altar. Aqui a gente vai estar recapitulando algumas restaurações do altar, alguns despertamentos. Por exemplo, com o profeta Elias, que foi o texto que a gente leu. Nos dias do rei Acabe, ele estava confrontando os profetas de Baal. E a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar, foi consertar o altar. Porque antes de adorar, antes de orar, antes de qualquer coisa, o nosso altar ele tem que estar restaurado. Então, antes de adorar, o nosso altar tem que estar lá, preparado, regado com oração, com palavra, com jejum. Nós sabemos que o profeta Elias orou e desceu fogo do céu. E todo o povo começou a dizer que só o Senhor era Deus. Então, nós vemos aí que trouxe um grande avivamento através da restauração do altar. Então, outro exemplo do Antigo Testamento é quando o rei Ezequias assumiu o trono em Judá. O que ele fez? Ele abriu as portas da casa do Senhor, mandou purificar o templo, tirar toda a imundícia. Por quê? O altar ele tinha sido copiado de Damasco. Então, tinha uma mistura ali de algo que não era genuíno de Deus, de que não estava ordenado na lei de Moisés, com algo que seria para Deus. Então, quando há essa mistura, Deus sai do centro, sai do foco. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as misturas das coisas de Deus com as coisas que não são para Deus. E a primeira coisa que o Ezequias fez foi tirar fora toda a imundícia. E a gente, antes de restaurar o nosso altar, a gente tem que lançar fora tudo aquilo que não agrada a Deus. Para então a gente poder oferecer o nosso sacrifício de adoração a Deus, né? E como eu já falei, outro exemplo do Antigo Testamento que a lição traz, é quando os judeus voltam do cativeiro e reconstroem o altar, né? E aí eu trago de novo a pergunta, que você está sempre trazendo essa lição. Como anda o teu altar? Como anda a tua vida com Deus? A gente quer avivamento, a gente quer estar perto de Deus, a gente quer sentir a presença de Deus, mas a gente não cuida do nosso altar. E o nosso altar tem que estar constantemente sendo cuidado. No Antigo Testamento, o fogo ele jamais podia se apagar. E os sacerdotes tinham que sempre tirar fora as brasas, as cinzas velhas, para que sempre aquele fogo estivesse aceso. Então, todo tempo a gente tem que estar limpando a nossa mente, o nosso coração e reacendendo esse fogo de Deus em nós. Vamos para o nosso tópico de número 2. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Por quê? Graças à morte expiatória de Cristo, todos nós ganhamos a redenção. Esses sacrifícios do passado, eles apontavam para esse sacrifício de Deus por todo mundo, o sacrifício genuíno, o único que poderia salvar todo mundo. Então, essas ofertas, esses sacrifícios anteriores, sempre veio para nos mostrar como seria o sacrifício de Deus. Por quê? O Pai, ele já tinha planejado tudo isso. Por isso que Deus ele veio dando as orientações. Jesus ele se entregou por nós e o Espírito Santo
mantém essa graça da salvação. Então, nosso subtópico número 1 diz: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Só o Espírito Santo que pôde ajudar, conduzir Jesus até a sua entrega total ali na cruz. Nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo, ele conduzia Jesus para isso. Então, toda a Trindade atuou. E o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então, quais são as funções do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele nos revela, ilumina nossa mente para compreender a palavra, para compreender o plano de salvação de Deus para a gente. Ele nos ensina, ele nos explica o verdadeiro significado da morte de Jesus. E ele penetra dentro de nós, nos ajudando nas nossas atitudes diárias. Então é muito importante o Espírito Santo atuar em nós para que a gente compreenda aquilo que realmente a palavra quer nos dizer, para que a gente compreenda o plano de salvação. O Espírito Santo é que nos convence do nosso pecado. E toda vez que há um despertamento genuíno, o homem primeiro precisa reconhecer esse pecado, reconhecer os seus erros, para que possa haver uma transformação, para que deixe Deus atuar e mudar todo o interior. Então o Espírito Santo é quem nos convence a isso. Não adianta um pregador, com toda a sua eloquência, tentar te convencer. Se o Espírito Santo não tiver, de nada vai adiantar. Porque é Ele que vai te convencer. As nossas palavras, a gente aqui estudando a Bíblia, a gente tenta sempre orientar aquilo que o Espírito Santo já nos trouxe entendimento da palavra. Mas se o Espírito Santo não estiver atuando, inclusive através aqui dessa aula, aí na sua casa, de nada adianta eu ficar falando aqui 15, 20 minutos. Nada. Porque só Ele que nos convence. Por isso que eu sempre friso. Eu estou aqui citando alguns pontos, mas busque a palavra, você sozinho no seu quarto, com a presença do Espírito Santo. Você é um altar a Deus, um altar de adoração. Vai restaurando, porque é muito importante essa comunhão com o Espírito Santo, porque Ele vai te revelar todas as coisas. Muitas pessoas leem a Bíblia e falam, eu não entendo, é muito difícil. Antes de ler, ore e peça, Espírito Santo, vai me ensinando, vai me trazendo discernimento, vai me dando a direção, porque o Espírito Santo que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia foi inspirada e hoje ele também atua nos dando entendimento, discernimento. E o tópico número 3 vai tratar das imitações. Cuidado com as imitações. Como eu falei no tópico anterior, que o rei Ezequias lançou fora toda a imundícia, reabriu o templo, porque haviam imitado algumas coisas de Damasco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as imitações. Porque hoje em dia, tem muitos movimentos com aparência de sabedoria, de humildade, disciplina do corpo, mas a verdadeira intenção deles é apenas satisfazer a carne e não nos aproximarmos de Deus. Existem muitas técnicas psicológicas que pessoas utilizam para fazer o auditório se emocionar, ou se alegrar, ou cair em prantos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo a palavra e vendo o que realmente Deus quer, o que realmente Deus fazia, para que a gente não caia nessas imitações baratas de avivamento. O avivamento genuíno, ele nos traz arrependimento, nos traz mudança. Não há avivamento genuíno sem mudança. Quando a gente é avivado, a gente quer buscar a palavra, a gente quer orar, a gente quer mais e mais e mais de Deus, a gente não se satisfaz enquanto a gente não está sempre se enchendo de Deus. E muitos desses movimentos veio para nos distrair, para tirar o nosso foco da oração, tirar o nosso foco da leitura. Muitos movimentos hoje querem transformar a adoração em show. Tudo bem que a gente tem que fazer tudo com muita excelência para Deus,
dar o nosso melhor, mas a gente tem que focar que nossos momentos de adoração não são shows, eles têm que começar de dentro para fora. Por mais que a gente tenha que tocar bem, cantar bem, fazer o melhor para Deus, primeira coisa, nosso interior tem que estar limpo, vivo para adorar a Deus. Outra coisa que é muito importante nos nossos dias é lembrar o esfriamento espiritual. Por que o esfriamento espiritual acontece? Porque muitas vezes não há adoração genuína, não há altar restaurado. E as pessoas vão se esfriando porque não leem a Bíblia mais, porque não tem vontade de orar. E muitas vezes a gente não tem que se ligar na vontade de orar. Por mais que Deus ele traga isso, vai ter dias que a gente vai estar triste, vai ter dias que a gente vai estar cansado. Mas a nossa disciplina em orar e ler a Bíblia é que vai renovar o nosso coração. Tem dias que eu me encontro, às vezes, numa tristeza sem explicação. Eu falo, peraí, isso daqui não é de Deus. Deixa eu pegar a palavra. E quando eu começo a ler a palavra, Deus ele vai me renovando e vai trazendo a alegria de novo ao meu coração. E vai me trazendo a esperança, vai me trazendo a memória de tudo que ele já fez pelo seu povo. Então, por isso que é importante manter essa brasa, essa chama viva no nosso altar. Sempre regado coração em palavras, jejum. Então, nós temos que saber que o verdadeiro avivamento, ele nos faz lembrar que Jesus salva, batiza, cura e em breve virá. O verdadeiro avivamento é lembrar disso, que Jesus está vindo para salvar, levar a sua igreja para morar com ele. Então, o nosso foco de avivamento tem que ser sempre a nossa salvação. O verdadeiro avivamento nos traz o temor a Deus. O temor. E temor não é ter medo. Temor é ter respeito, é saber que Deus, ele pode fazer todas as coisas, que foi Deus que nos criou. E essa lição, ela nos faz lembrar a importância que é ter o altar restaurado, pronto para queimar sacrifícios a Deus, sacrifícios de louvor. Então, antes de adorar, que é muito bom adorar a Deus, a gente tem que focar no nosso altar. E a próxima lição vai tratar sobre o tema a construção do templo enfrentou oposições. Então a gente está vendo que o povo retornou a Jerusalém, já reconstruiu o altar, ainda tinha muros destruídos, muitas coisas destruídas, o templo estava destruído. E vamos ver que a reconstrução do templo enfrentou oposições, porque sempre que a gente foca em restaurar o nosso altar, o inimigo das nossas almas, das nossas vidas, ele não quer. Então ele vai fazer de tudo para tirar o nosso foco. Inclusive, essas imitações que trazem distrações, muitas vezes são implantadas através da ação do nosso inimigo. Então a gente não pode deixar. A gente tem que focar que Deus está ao nosso redor, mas o inimigo está ao nosso derredor, procurando qualquer brecha para entrar e destruir a nossa vida. Por isso que a gente tem que estar blindado com a palavra de Deus, blindado com a oração, com a comunhão com o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está agindo em nós, a gente não dá brechas para o inimigo entrar e tentar roubar a nossa salvação. Então, como eu já fiz 2 vezes essa pergunta, como anda o seu altar? Como anda a sua adoração? Essa lição veio para nos trazer esse questionamento, veio para nos trazer esta reflexão, para que o verdadeiro avivamento possa entrar dentro de nós e a gente não deixar que esse esfriamento espiritual tome conta de nós. Mas eu oro e peço a Deus para que você aí do outro lado seja avivado, assim como eu estou sendo reavivada a cada lição, a cada dia, a cada leitura da palavra, a cada oração. Deus tem renovado o meu altar, que Deus possa estar renovando o seu altar. E até a próxima lição.